Vamos dando início, porque o pessoal vai... Acho que eles estão meio devagarzinho hoje para entrar, estão com uma preguicinha, não sei o que que é. Mas já está com o horário um pouquinho à frente. Vamos dar início e eles vão pegando o restante da aula aqui, que caso eles demorem muito aqui, né? Vamos começar então, tá, Juliana? Gente, Tá boa joia. noite. Essa professora Juliana. É um prazer ter ela aqui conosco. Acredito que, assim como ontem, hoje vai ser mais uma noite de muito conhecimento, né? Um network maravilhoso. Ela é uma profissional de... Não tenho nem palavras para definir, né? É uma especialista muito renomada e trouxe hoje, né, um tema bastante interessante para compartilhar suas vivências, experiências também e o conhecimento que ela detém na área. Muito obrigada, Juliana, pela sua participação. Passo a palavra para você. Obrigada, Maria. Boa noite a todos. Como a Maria já mencionou, né, que eu sou da área de mamografia. Primeiramente, agradeço aí o convite, né, e parabenizo aí a atitude aí de vocês também, né, de ter organizado esse ciclo de palestras, que mesmo nesse tempo que a gente está vivendo, né, então, tô levando conhecimento até a casa de cada um, né, então isso é muito gratificante, né, e é um momento que eu acredito que todo mundo tem que agarrar, né, da melhor forma possível e aproveitar mesmo, né, são eventos assim que a gente sabe que nem todo mundo tem a oportunidade de estar participando, de estar indo até o local, né, então, com certeza, eu vejo que todas essas palestras vão agregar e muito aí para todos nós. Bom, eu já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Só me confirmem se todos estão conseguindo ver a minha tela, por gentileza. Sim. Tá ok. Perfeito. Muito bem. Bom, então, aqui estou só mencionando, né, explicando um pouquinho da minha trajetória. Sou tecnóloga em radiologia, especialista em mamografia e radioterapia, e atualmente eu trabalho como especialista de aplicação em mamografia, mais conhecida como application, né? Application em mamografia. Então, basicamente, para quem não sabe, né, já apresentando o meu trabalho, para quem não sabe, o ramo da aplicação é um ramo onde os tecnólogos também podem estar atuando, né? E, então, basicamente, você vai até o cliente e ensina ele como manipular o equipamento, né? Então, utilizar o equipamento 100% da melhor forma, né? Fazer com que o cliente seja um bom usuário, né? Como chamamos de great users, né? Então, aqui eu vou começar a falar um pouquinho hoje o tema sobre tomossíntese mamária. Muitos artigos e até mesmo trabalhos aí são publicados, têm utilizado muito a sigla ou o nome Digital Breast Tomosynthesis. Então, a palavra ou a sigla DBT é algo que vocês vão estar sempre escutando aí nos congressos ou até mesmo lendo nos trabalhos. Bom, então aqui, já iniciando uma parte mais introdutória, a parte dos equipamentos foram, na verdade, por que a mamografia evoluiu, né? Por que chegamos na tomossíntese, né? Então, por isso que eu vou passar esse panorama aqui para vocês, né, da evolução tecnológica. Então, antigamente, né, as primeiras exames foram realizados com uma peça cirúrgica, depois começaram a fazer apenas como posso dizer, uma radiografia da mama sem nenhum tipo de compressão, onde só posicionavam a paciente numa mesa de raio-x, né, na mesa que a gente já conhece, onde só direcionavam o tubo e faziam uma radiografia. Depois, com o tempo, foram percebendo que era necessário, né, até mesmo mudar a técnica de exposição, colocar compressão nas mamas, então tudo isso foi vendo que era necessário para melhorar a qualidade de imagem. E é isso que a cada dia, né, quando a gente fala em evolução tecnológica, é isso que a cada dia os fabricantes estão buscando, né? Melhoria na qualidade de imagem, né?
Melhor também melhorar o fluxo de trabalho do operador, né? E otimizar muitas outras coisas, né? Que a gente tem aí no nosso dia a dia. Então, um dos primeiros protótipos que foram criados, né? Foi esse daqui, como vocês estão vendo, o primeiro da tela, em 1965. Depois, em 67, foi criado primeiro o cenógrafo, né? Que nem era chamado de mamógrafo ainda, era cenógrafo. E, posteriormente, foram criando outras gerações de equipamentos. Então, nós tínhamos somente técnica manual, depois foi utilizando a técnica semiautomática, depois evoluiu para a técnica automática. Antes, nós tínhamos mamógrafos apenas com um pedal, depois fizeram a melhoria de colocar um pedal de cada lado, né? E assim foi evoluindo, né? Cada dia mais aí o sistema de aquisição de imagem. Já falando só em aquisição de imagem, tem a questão também da revelação dessas imagens, né? Que antigamente fazia-se, né, a revelação de forma manual, depois acabou mudando para semiautomática, depois entramos aí no sistema automatizado, no CR, e por último nós temos o DR. Então, no DR, basicamente o que nós temos é a imagem executada, né, melhor dizendo, é feita a exposição e em seguida realizada a imagem na tela. Então, em cerca de segundos, você já tem a imagem pronta na tela, né? Diferente do sistema CR, que você tem que fazer exposição, depois ir lá e passar por todo o processo de leitura. Então, hoje nós temos aí na evolução da mamografia o sistema DR que nos ajuda muito e otimiza muito a agenda, né? Então, basicamente, se posiciona a paciente, arruma a altura do mamógrafo, posiciona, depois seleciona a técnica, na verdade, por ser automatizada, né? Apenas selecionar uma delas, né? E algumas que já vêm até presetadas no equipamento. E depois fazer exposição, analisa a imagem, vê se realmente está de acordo e aí faz o envio, né? Só fecha a imagem. Muitas das vezes esse envio ele é feito de forma automatizada. Então, ele vai para um sistema de armazenamento, para uma nuvem, né? E aqui na Workstation, que ela é composta, né, por uma CPU e as telas de alta resolução e uma tela de fazer a busca de pacientes, né? Então, é ali onde o médico radiologista, no final, ele consegue executar o laudo dele, através dessa Workstation aqui, dessas telas de alta resolução de 5 megapixels, ou através de filmes radiográficos específicos para mama. Muito bem, então aqui no próximo slide nós temos como uma espécie de, como eu posso dizer, um gráfico que ele demonstra aqui, né, a parte de doses que nós temos, né, fazendo uma comparação com os tipos de sistemas que nós temos, né. Então, uma dose para uma mama de 4,5 centímetros, né, se a gente for fazer a comparação da dose, olha só da analógica, né, depois para o sistema digitalizado para o CR e para o DR. Né, o quanto a gente conseguiu diminuir a dose. Então, essa é uma grande vantagem e evolução que nós tivemos aí, né, dentro da mamografia. Foi justamente diminuir dose. Opa, acho que alguma coisa riscou aqui. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Foi. Então, basicamente, é isso. Então, a gente conseguiu diminuir dose de exposição e também melhorar a qualidade de imagem. E vamos dizer que evoluímos e muito. Se a gente fazer uma comparação, né, da imagem do sistema CR com DR, né, antes a gente não tinha tanta visualização de pele, né, do parênquima mamário de uma forma tão nítida que nós temos hoje. Hoje nós temos sistema automático até para implante, né? Então, na hora de fazer a técnica de exposição, né, antes nós tínhamos o hábito de utilizar uma tabelinha, enfim, da exposição de forma manual. Hoje, nós já temos equipamentos que já fazem isso de forma automatizada, né? Para otimizar o tempo e também proporcionar boa qualidade de imagem. Além disso, nós temos também o sistema de processamento de imagens, que isso é muito importante também, né? Então, nós temos vários tipos, né? A gente vai ver assim como se fosse um portfólio, né? Com vários tipos de filtros, podemos dizer assim, que são colocados na imagem. E além disso, tem a questão da compressão da mama. Então, para vocês verem, quando a gente vai falar de qualidade de imagem, tem muita coisa envolvida aí, né? Então, só para a gente entender, nós temos também um padrão mamográfico. O que seria esse padrão mamográfico, né? Seria basicamente os tipos de mamas que nós temos
que nós encontramos aí na nossa rotina, né? Então, nós temos desde a lipossubstituído, aquela mama mais adiposa, né? A mama mais parcialmente densa, até a moderada e extremamente densa, né? Então, nós temos aqui, se vocês notarem, há uma diferença muito grande entre uma e outra, né? Então, na hora do médico fazer o laudo, ele tem que ter um olhar muito bom para analisar todos esses tipos de mama. Além disso, nós temos também os formatos de nódulos, né? Não só a densidade mamária, mas também os formatos de nódulo. Então, nós temos aqueles que são mais arredondados, mais lobulados, ou até mesmo os espiculados, né? Que são os mais perigosos, digamos assim. Então, esses também são encontrados aí na mamografia. Já que a gente estava falando na parte de densidade mamária, né? Às vezes é um pouco, para quem nunca viu ou a primeira vez que está ouvindo falar, enfim, sobre padrão mamográfico, é um tanto complexo. Imagina para o radiologista, para quem está fazendo o laudo, visualizar, né, alguma estrutura com a mesma densidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura, né, aqui uma massa, um nódulo, numa estrutura como essa, uma mama densa ou extremamente densa, né? Nós temos a mesma densidade radiográfica, né, com estruturas diferentes. Então, o que acontece é que, por exemplo, aqui, né, nesse último vasinho aqui de planta, onde eu não tenho nenhuma folha e tenho um objeto, né? Mamografia, a gente fala de imagem bidimensional. Então, a gente está falando de um plano só, né? Então, imagina você ter que ver aquele emaranhado de estruturas, né? Porque, na verdade, no desenho, né, ele vem separadinho, bonitinho, mas na realidade, dentro da mama da paciente, é tudo um emaranhado de estruturas, estão tudo juntos. Então, é um pouco complexo visualizar algumas estruturas com alguns tipos de lesões. Imagina esse caso aqui, né? Como o vaso da planta, onde não tem as folhas e eu tenho o objeto. Então, quando eu vou colocar a luz, ela reflete para o outro lado. E eu vejo muito bem aqui a bolinha, né? Se eu tenho esse outro segundo vaso aqui, aonde eu tenho algumas folhas, e quando reflete a luz, eu consigo ver mais ou menos aqui, né? A bolinha, o objeto. E eu tenho esse outro terceiro vaso, onde eu tenho maior quantidade de folhas. E aqui, quando eu vou refletir, também eu tenho uma certa dificuldade. Imagina quando, né, eu tenho um número maior aí de quantidade de folhas. Então, é assim na mama, né? Então, entendemos aqui as folhas como se fosse o tecido mamário e aqui a bolinha como se fosse uma lesão. Então, é um pouco complexo para o médico visualizar, por isso que ele estuda muitos anos, faz muito treino, né? Na verdade, quando a gente fala de imagem, é treino. É você treinar, olhar, 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 até uma hora você ir se adaptando. Então, o que acontece é que mesmo com toda a evolução que a gente tem tecnológica, né, dentro aí da mamografia 2D, né, o que acontece é que, infelizmente, num tecido, como mostra aqui na letra D, né, que é o tipo de densidade que nós temos. Infelizmente, no tecido mais denso, a gente tem essa dificuldade, né, de enxergar algum tipo de lesão, porque eles têm a mesma densidade, né? Então, aqui no gráfico, ele mostra que quanto mais denso o meu tecido, menor é a sensibilidade, né, de leitura. O que é a sensibilidade? De encontrar alguma coisa, de conseguir ler de forma mais nítida possível, né? Então, a gente fala aqui que na mamografia, ok, a mamografia ainda serve como rastreamento, né? Ele consegue visualizar lesões milimétricas? Consegue visualizar lesões milimétricas. Porém, quando a gente está falando de uma densidade de tecido, vejam bem, né? A letra A e a letra D, né? É bem nítida a diferença. Então, enxergar um nódulo, né? Aqui na mama da letra A é uma coisa. Enxergar um nódulo aqui na letra D é outra, né? Então, assim, infelizmente, mesmo com toda a evolução, a gente tem ainda essa certa dificuldade e acaba diminuindo. O que acontece levando a biópsia desnecessária, né? Por isso que existem as incidências complementares, que nós temos inúmeras incidências complementares,
né, justamente para tirar essas dúvidas, ou eles enviam para o ultrassom, ou enviam para ressonância, de alguma forma eles tentam investigar isso, né, de outra forma. Então, existem até trabalhos que são publicados, né, inclusive aqui pelo Dr. Coppens, que foi um dos pioneiros, né, a dizer, a fazer uma certa crítica, entre aspas, no rastreamento mamográfico, que muitas das vezes não detectam os tumores nas mamas tipo densas, né? Por quê? Eu tenho, como eu mencionei antes, eu tenho uma sobreposição de estruturas. Então, acaba aumentando o número de reconvocações. Então, o que acontece? A paciente vai lá, faz a rotina, faz a crânio-caudal e a oblíqua, e depois a paciente é reconvocada para fazer um complemento, né? Justamente porque surge essa dúvida, né? Então, aí nós temos, por exemplo, aí como o caso da OMS, que acabou, claro, com toda a evolução que nós tivemos, até mudou aí a questão, né, da idade. Então, mulheres hoje, né, é recomendado através da OMS o rastreamento entre 50 e 69 anos bianual, ou seja, a cada 2 anos. Então, aí acabou que surgiu a tomossíntese, né? Então, por isso que até mudou algumas coisas aí nos estudos, né? A tomossíntese, quando a gente fala, ou quando a gente ouve o termo, né, tomossíntese, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é tomografia, né? Mas a gente vai ver que existe uma diferença entre tomografia e tomossíntese. Então, a tomografia é basicamente, né, a paciente posicionada, e aí então o equipamento faz uma varredura de 360 graus ao redor da estrutura, fazendo as leituras, né? E depois nós temos as reconstruções aí, em sagital, axial e coronal. Então, nós temos uma reconstrução em 3D, né? Por isso até que a gente consegue ver aquela imagem reconstruída, bonita, né? Toda tridimensional. Na tomossíntese é um pouco diferente, né? Para quem já ouviu falar de planigrafia, né? Vai ver que a tomossíntese é basicamente isso, né? Então, a gente faz apenas as reconstruções em um plano só. Então, aqui a gente faz uma varredura no ângulo de 25 graus, mas isso depende muito do fabricante, que eu já vou falar mais para frente. Então, pode variar de 15, 25 ou até 50 graus. Então, isso depende do fabricante. Cada fabricante diz o porquê, né? Cada um tem a sua justificativa do porquê da angulação ser diferente. Mas, basicamente, é isso como vocês viram, né? O equipamento, ele faz somente uma pequena varredura, não é 360 graus. Então, como que funciona a tomossíntese, né? Então, como vocês viram, ele vai fazer uma varredura e temos aqui, deixa eu só ver se consigo passar o vídeo. Deixa eu ver aqui. Será que ele não vai? Deixa eu só ver. Eu acho que é porque ele tá no... Aí foi. Então, ele vai fazer a posição inicial e, em seguida, ele vai começar a fazer as aquisições. Na verdade, são múltiplos disparos que o equipamento faz. Ou seja, então a paciente é posicionada aqui, né, faz as incidências de crânio e oblíqua, o gantry não se movimenta e somente o tubo vai se movimentar, fazendo vários disparos, várias angulações. E aí, então, o que pode variar de um fabricante para o outro é isso. Quantidade de vezes que são disparados, qual que é o ângulo dessa varredura, a movimentação do tubo, e o tipo de reconstrução e a dose que é exposta ao paciente. Então, cada fabricante, ele tem essas variações, tá? Vou passar mais uma vez, para vocês verem. Então, é posicionado, ó, a paciente já foi comprimida, ó. E aí ele começa a fazer as 9 exposições. E mais uma coisa interessante, tá? Além da tomossíntese, nesse mesma posição, nesse mesmo disparo, ele também já faz imagens bidimensionais, as imagens em 2D, tá? Que nós chamamos. Vocês vão ver, assim, muitos artigos, muitos estudos, muita gente falando, né, o termo 2D e 3D. Então, como vocês ouvirem falar 2D, seria mamografia normal,
e o 3D é a tomossíntese. Então, só para a gente entender, aqui nós temos a figura, né, que demonstra aqui né, como se tivesse um homem com cabelo, e depois isso seria a mamografia 2D, né, que a gente fala de sobreposição de estruturas. E, na verdade, quando a gente faz a tomossíntese com vários ângulos, nós temos aí uma dissociação das estruturas. Então, na verdade, o homem não tinha cabelo, era uma mulher que estava atrás dele. E aí, depois, então, como eu estava comentando com vocês, a mama é essa mescla de estruturas aqui. É assim que a gente vê uma mama, né? E depois que a gente começa a fazer as aquisições de imagem, né? Na verdade, ela vai fazer isso. Ela vai pegar e fazer essas fatias, né, da estrutura mamária. Então, conforme o equipamento vai fazendo as novas aquisições, vai aparecendo essas imagens para a gente, ó. Cada disparo, uma imagem aparece na tela. Então, basicamente, como eu estava comentando com vocês, aqui eu tenho 2 tipos de objeto, só para a gente ter uma ideia, tá? E se for na mamografia, a gente sabe que vai visualizar assim, uma em cima da outra. Mas, como a gente está comentando de tomossíntese, né? Opa, deixa eu só pegar aqui minha caneta e o computador. Então, quando a gente está falando de angulação do tubo, acaba havendo essa dissociação de estruturas e aí a gente consegue visualizá-las de formas separadas. Mais um exemplo para vocês entenderem o que seria a tomossíntese. Então, aqui nós temos uma flor, né, de um girassol, e nós temos uma aranha caranguejo, né? Se vocês observarem, elas têm a mesma coloração, ó. Tá vendo? E aqui, na verdade, a aranha caranguejeira tentando comer a abelha, né? Nessa ilustração. Isso seria uma mamografia 2D. O que muitas das vezes a gente tenta fazer, né, para melhorar a visualização, né, daquela estrutura ou daquela área suspeita, é fazer uma complementar com uma mama focalizada, ou até mesmo uma magnificação, quando tem as microcalcificações, né? Entre muitas outras incidências. Aqui só para vocês terem uma ideia. E ainda assim, beleza, o radiologista pode ver um pouco melhor, né? Mas será que ainda é 100%? Será que eu consigo ver com tanta nitidez e detalhe? Pois bem, e aí quando eu venho com a tomossíntese, eu consigo ver de forma muito mais nítida, todas aquelas bordas, né, de uma possível lesão, né? Principalmente quando a gente está falando de nódulo. A tomossíntese para nódulo, ela é muito, muito bem recomendada. A performance dela é muito boa. Aqui eu estava comentando com vocês, né, os fabricantes. Aqui é um estudo, um trabalho que foi publicado, né? Então aqui nós temos 3 tipos de fabricantes, com as angulações do equipamento que são diferentes e cada um tem a sua razão, né? Então, eles falam que quanto maior a angulação do tubo, mais você consegue dissociar as estruturas, né? E, porém, enfim, tem outras justificativas. Outros falam que se eu diminuir a angulação, eu consigo visualizar as estruturas, mas eu não tenho tanto borramento de imagem. Enfim, cada um tem uma justificativa. Aqui, cada um faz quantidade de imagens, ó, 15, 9, 25. Depois aqui eu tenho um tempo de aquisição de cada um. E aqui os tipos de movimentação do Ei, me diga um copinho aqui. Esse microfone, quando ele fica vermelho, tá ligado? Escuta. Tranquilo. Então, aqui nós temos alguns tipos de reconstrução, que é a reconstrução iterativa, e o FBP, que é um outro tipo de reconstrução. Então, para vocês verem, cada fabricante ele tem uma forma aí diferente de fabricar, ou até mesmo de fazer aquisição de imagem na tomossíntese. Aqui, quando a gente está falando de movimentação do tubo, nós temos de 2 formas. O step and shoot e versus o continuous. Qual é a diferença? Deixa eu só pegar aqui. É que eu acho que eu mudo de ponteiro e aí ele acaba... Aí, agora sim, vai. O que acontece? O step and shoot, ele faz a movimentação e no momento do disparo ele para. Então, ele caminha, para e dispara. Caminha, para e dispara. Esse seria o movimento step and shoot.
O contínuo, ele já é um pouco diferente, ele não para na hora de disparar, ele vai caminhando e disparando ao mesmo tempo, tá? Então, existe essa diferença também entre um fabricante e outro. Para a gente ter uma ideia, é como se fosse tirar uma foto, né? Eu tirar a foto parado ou tirar a foto em movimento, tá? Então, existe aí uma diferença entre um e outro. Então, na tomossíntese funciona dessa forma também. E aí acaba que a qualidade de imagem também fica um pouco diferente. E aí a questão que todo mundo fala assim, poxa, Juliana, você falou que pô, tem, o equipamento ele faz vários disparos, mas eu não estou acrescentando dose nessa paciente, né? Não, pelo contrário, né? Na verdade, eu estou fracionando essas doses, né? Então, essa dose total, ela vai ser fracionada em várias partes, por isso que ele vai fazer esses vários disparos, tá? Então, aqui ele mostra, né, para cada também fabricante, deixa eu só colocar meu ponteiro de novo. Então, aqui para cada fabricante, ele vai demonstrar aqui qual que é a dose, né, em cada espessura de mama, tá? Então, aqui, espessura de mama comprimida, eu tenho doses diferentes, né, a dose média glandular. Então, isso pode variar também de fabricante para fabricante, tá? Isso também pode variar, porque às vezes tem equipamento, tem empresa que eles acabam fazendo só 3D, tem empresa que faz 3D mais o 2D, o modo combo, né? Então, isso pode variar aí também, dependendo do equipamento. Alguns equipamentos, né, hoje ele já chegou num nível, né, aonde a mesma dose que eu coloco na 2D, eu também posso colocar na tomossíntese, tá? Então, eles têm a mesma dose. Não é porque eu estou fazendo disparos a mais que eu estou agregando dose na paciente. Não, pelo contrário, né? Estou fracionando essas doses. Agora, se você disser, olha, eu vou fazer uma 3D e mais uma 2D, né? Vou fazer uma tomossíntese e mamografia junto, aí sim, eu estou fazendo um disparo a mais e dando uma dose a mais no paciente. Mas podemos dizer que, mesmo com esse combo, juntando tomossíntese mais mamografia, podemos dizer que ainda assim está dentro dos limites estabelecidos pelo FDA, que é a Federação Americana, que autoriza, né, que dá lá a autorização, né, no final, para poder permitir se o equipamento vai ou não, né, ser fabricado, ser lançado, ou até mesmo utilizado. Então, mesmo com essa junção, a gente consegue chegar dentro do limite de dose. E qual que é as vantagens ainda da tomossíntese, né? Então, as vantagens é que eu consigo aumentar a sensibilidade. Lembra que eu falei para vocês da mamografia que eu tinha uma diminuição de detecção? Então, com a tomossíntese eu consigo ter maior detecção, avaliar melhor os nódulos e algumas estruturas. Eu consigo diminuir a quantidade de reconvocação dessas pacientes. Então, ali no momento que a paciente já está fazendo, muitas das vezes, como em alguns países, né, já estão fazendo rastreamento com tomossíntese, né? Então, eu já consigo ali, ao mesmo tempo, já obter um resultado sem ter que reconvocar essa paciente para fazer um complemento depois, ou até mesmo outro tipo de imagem, né? Aí eu também consigo esclarecer algumas dúvidas que eu tenho na mamografia e também diminuir a quantidade de falsos positivos, falsos negativos, não que não exista, existe como qualquer outro método de imagem, mas eu consigo diminuir também essas dúvidas, né? E também aí, segundo os estudos, a melhora na sensibilidade para as mamas densas. Como a gente estava comentando anteriormente, mamografia, a gente sabe que a maior dificuldade são nas mamas densas. Então, essa é a imagem que vocês estão vendo aqui, são as reconstruções que são feitas, né, através de um software, né? Então, 9 aquisições, ou 15 que seja, depende do equipamento. Então, são feitas aquisições, posteriormente ela é passada por uma reconstrução no software. E aí, então, nós temos 3 tipos de reconstruções. Nós temos em planos mais finos, que são de 0,5 milímetro ou 1 milímetro. Nós temos em reconstruções de 1 centímetro. E outra reconstrução que é uma 2D sintetizada, uma 2D sintética. Por que dessa 2D sintética, né? A ideia, né, e inclusive alguns países já utilizam dessa forma, já é autorizado, né, fazer a aquisição de tomossíntese
sem ter que fazer uma 2D convencional. Por quê? Para eu fazer uma leitura, né, a FDA ela autorizou a fazer dessa seguinte forma. Olha, eu posso fazer a leitura de tomossíntese desde que eu tenha uma 2D agregada. Porque o médico tem que olhar, né? São reconstruções diferentes. Se a gente for ver uma mamografia, ela é bem diferente de uma tomossíntese. Então, o médico ele está adaptado a ver mamografia, ele não está adaptado ainda a ver uma tomossíntese. Até acostumar os seus olhos a uma curva de aprendizagem. Então, o FDA autorizou visualizar as tomossíntese desde que tem uma 2D junto, né? Então, acabaram que inventaram uma 2D sintetizada, que é uma 2D sintética, ou seja, não é adquirida pelo equipamento, tá? A 2D sintetizada, ela é adquirida através do software. Então, eu executo uma imagem e dali o software transforma essas imagens de tomossíntese reconstruídas também em uma 2D sintética, tá? Então, aí, teoricamente, eu não preciso mais fazer uma 2D convencional, né? Uma 2D normal. Eu posso só fazer a aquisição de tomossíntese e aí, então, obter uma imagem de 2D sintetizada. Muito bem, então, essa aqui é a imagem que vocês estão vendo, ó. É assim que aparece na workstation do médico. Então, ele tem aqui várias, inúmeras ferramentas, onde ele pode visualizar. Deixa eu só colocar aqui. Dessa forma. Então, ele vê como um filme, né? Como um movie, podemos dizer assim. Se vocês me permitirem, eu vou colocar aqui. Ai, que agora ele tá no modo... Deixa eu ver aqui. Porque eu poderia mostrar aqui a workstation para vocês. Tá. No final eu pego aqui para vocês e demonstro. Que aí eu preciso colocar para compartilhar a tela inteira, né? Mas eu vejo aqui no final, não tem problema. E aí, então, só a gente já tá falando de reconstrução, né? E é dessa forma que o médico visualiza as imagens. E aí, então, nós temos dois tipos de reconstrução, isso varia de cada fabricante, tá? Então, nós temos o FBP e o ACIL-DBT, aonde, então, ele tem a finalidade, já que a gente está falando de angulações, né, do tubo, é natural que ocorra alguns tipos de artefato. Então, a ideia é que eu consiga diminuir esses artefatos, né, justamente que são causados pela reconstrução que é feita na imagem. Aqui nós temos umas microcalcificações, nós temos essas bolinhas, ó, que representam os artefatos por causa da microcalcificação. Aqui nós temos um marca-passo, com os dois tipos de reconstrução. E aqui nós temos umas imagens clínicas, né? O rendimento da tomossíntese. Então, aqui nós temos uma imagem de 2D normal, né? Parecia que tinha algo suspeito nessa região. Pensa só, uma mama densa como essa. Deixa eu colocar minha canetinha aqui de novo. Uma mama densa como essa tinha algo suspeito. E aí foram fazendo as imagens de tomossíntese e visualizaram que aqui realmente tinha, um nódulo com várias espículas, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver tão bem assim, mas aqui dá para notar que tem algumas espículas. E aqui é uma imagem um pouquinho mais ampliada, ó, com as espículas também. Essa outra imagem, uma mamografia 2D convencional, paciente com 52 anos, não tinha nenhum tipo de sintoma, né? E foi observado alguma coisa suspeita aqui também, uma distorção. E fizeram a imagem de tomossíntese e não tinha nada, era apenas uma sobreposição. Ou seja, substitui a famosa localizada, né? Que o pessoal tem o hábito de fazer. Quando tem alguma dúvida, faz uma localizada e a gente tira essa dúvida se realmente era um nódulo ou se era apenas um tecido, né, sobreposto, uma rolada, enfim, inúmeras outras incidências. Esse outro caso aqui também, cedido por um cliente nosso, deixa eu só ver aqui. Aí. Então, aqui mostra, né, no quadrante superolateral que há uma distorção arquitetural, ó, bem nessa região. Aqui eu dei uma ampliada para vocês verem.
Então, aqui, ó, demonstra bem nessa parte. Vou colocar aqui de novo. Ó, consegue, não sei se vocês conseguiram observar. Então, aqui tem uma distorção. Tá? Então, para ver, né, esses tipos de contorno de nódulos, então, realmente, a tomossíntese, ela é muito boa, tá? Ela é muito bem recomendada, a performance dela é muito boa. Eu consigo ver microcalcificações também, tá? Ainda mais agora que nós temos também alguns equipamentos que permitem fazer os cortes em blocos mais grossos, então eu consigo ver esse cluster de microcalcificações, mas para contorno de nódulos, ela é muito, muito bem recomendada. E aí, então, eu tenho esse outro estudo aqui que ele demonstra, ó, aqui os tipos de tecidos mamários, né? Então, eu tenho uma heterogeneamente densa, uma extremamente densa. Então, aqui ele mostra esse em escuro, ó, azul, é o azul escuro, essas partes, as bolinhas pintadas, seria a tomossíntese. E as bolinhas que estão em branco, seria a mamografia 2D. Então, para vocês verem a sensibilidade de detecção de uma lesão, né? Então, principalmente aqui, ó, em mamas heterogeneamente densas, a gente vê que o nível de sensibilidade é muito grande. Então, é bastante recomendado. Se eu vou ler um estudo, né, eu fazer uma tomossíntese, né, eu já vou me basear por aqui. Então, eu vou entender que as mamas heterogeneamente densas, elas são mais recomendadas aí. As extremamente densas, ó, a gente viu que abaixou um pouquinho aqui no gráfico, né? E muitas das vezes acabam, que dependendo do caso, aí, eles acabam encaminhando para uma ressonância. Enfim, isso aí vai depender muito de caso para caso. Uma coisa que perguntam também bastante, né? Assim, eles falam, Juliana, mas e a compressão, né? A gente tem um equipamento super tecnológico que faz reconstruções, a gente vê em fatias milimétricas, perfeito. Isso significa que eu posso diminuir a compressão na paciente? Não, de forma alguma. Por mais que eu tenha toda a evolução tecnológica aí, uma boa qualidade de imagem, eu continuo precisando comprimir bem a mama da paciente, tá? Então, para eu ter boa qualidade, eu preciso de boa compressão. Aqui, só mais de forma resumida, né, alguns estudos falam que houve uma diminuição de 10% na necessidade de repetição, né, e um aumento de detecção de câncer de mama. Outro estudo também fala que houve um aumento de 30%, sendo que 27% foi detectado tipos de câncer in situ e 40% foi detectado câncer invasivo. Isso quando eu coloco uma tomossíntese agregada com uma 2D, tá? Aqui tem um estudo, é bastante conhecido esse estudo, quando a gente vai falar de tomossíntese, aqui nós temos na parte superior aqui o estudo europeu e aqui dos Estados Unidos, tem vários estudos. E aí, então, eles demonstram os números de reconvocações, olha só. Então, aqui é até interessante, né? Porque houve um aumento de reconvocação aqui pelos estudos europeus, mas ó, veja só aqui no estudo americano, né? Eu não sei aqui qual foi o critério que eles utilizaram, mas veja só nos estudos americanos, né? O número de reconvocação foi negativo. Então, a gente pode dizer que basicamente nada, né? E aqui, então, nós temos o número de detecção de câncer, né? A cada 1000 estudos. Então, houve um aumento aí considerável de detecção. E para o radiologista, né? Fazendo uma tomossíntese ajuda a fazer a leitura, né? E isso até mesmo diminui aquela dupla leitura. Às vezes vocês vão em alguns lugares onde tem 2 médicos olhando a mesma imagem, né? Fazendo aqui duplo check, né? Então, isso com a tomossíntese diminuiu bastante, tá? Então, hoje, praticamente, tendo uma tomossíntese, não há necessidade de um outro médico estar visualizando. Então, aqui ele mostra também nesse gráfico, em cores, né? De tipos de densidade mamária. O que mais me chama a atenção é o roxo, que seria o ACR4, que são as mamas mais densas, tá? Então, eles falam que se houve algum tipo de mudança no BIRADS, né? Quando eu agrego a tomossíntese,
se o BIRADS subiu ou se o BIRADS acabou descendo, né? Só teve um caso aqui que o BIRADS foi menor, justamente pode ser um falso positivo, algo assim do tipo. E nós temos aqui, que me chama atenção, em roxo. Olha só a diferença, né? Então, nós tivemos um bom número aí de BIRADS que aumentaram, ou seja, houve uma detecção de câncer de mama justamente nas mamas densas. Então, mais uma vez, isso comprova que a tomossíntese realmente ela é bem recomendada, a performance dela é muito boa para detecção. E aqui as limitações que nós temos, como nem tudo é perfeito, né? Como toda tecnologia, né? Tem o seu lado positivo e o negativo. Então, sempre existem algumas limitações. Então, uma delas requer um treinamento especial do operador. Então, não é simplesmente eu entregar um equipamento na sua mão, né? Então, eu tenho que entregar e também te treinar, né? O médico também precisa ser treinado. E eu prolongo o tempo de interpretação de exame. É diferente de eu pegar uma mamografia 2D, bater o olho e já conseguir já fazer um laudo, né? Já na tomossíntese, não. Eu tenho 3 tipos de imagem, 3 tipos de reconstruções. Então, ali eu preciso parar e analisar, né? Então, são muitas imagens. O custo também é alto. A gente sabe que os convênios ainda, infelizmente, não cobrem, tá? Falando em questão de custo não só para o paciente, mas também para quem está comprando, porque não é só comprar um mamógrafo que faz tomossíntese. Eu preciso de um bom PAX, né, para fazer um armazenamento, né? Eu preciso de uma rede de internet muito boa, eu preciso de uma workstation, eu preciso de uma equipe. Então, existe toda uma estrutura para eu conseguir ter as imagens aí de tomossíntese. Fazer o estudo, né, de tomossíntese. Aí, bom, como eu estava comentando, a grande capacidade, né, que precisa ter de armazenamento de imagem. Esse, no meu ponto de vista, seriam as limitações, tá, para a tomossíntese. Bom, eu queria demonstrar aqui, eu não sei se... Será que eu consigo... Maria, tá conseguindo? Não sei se você pode abrir seu microfone, ou alguém de TI aí para me ajudar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Oi, Juliana, tá ok a tela? Tá conseguindo ver? Perfeito. Perfeito, sensacional. Então, eu vou baixar aqui, vou abrir aqui para vocês. Vou dar um bônus aqui para vocês verem. Coisa boa. Vou abrir aqui uma workstation para vocês verem uma imagem de tomossíntese e algumas ferramentas. Então, nós temos aqui, deixa eu ver. Ó, então, vocês verem como que o médico visualiza as imagens, tá? Então, ele abre aqui a workstation, faz a pesquisa da paciente, encontrou a paciente, ele vai dar um duplo clique para abrir as imagens. Vou escolher um tipo de protocolo, porque eu tenho um protocolo que facilita a visualização das imagens. Aqui, deixa eu só puxar umas imagens legais para a gente conseguir analisar. Vou pegar uma crânio, vou pegar aqui, ó, nós temos em blocos e planos. Certo. Então, aqui nós temos várias ferramentas, ó, tá vendo? Então, eu tenho essa aqui de navegação. Tá não tá aparecendo, não. Todo não? mundo tá falando que não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui o modo de compartilhamento. Tá bom. É que na hora de compartilhar... A tela não vai. Talvez pode estar dando aquele delay. Interrompa o compartilhamento e retorne de novo o compartilhamento, por gentileza. Pode sair da... Não, a senhora interrompe o compartilhamento e depois volta novamente. Certo. Perfeito. É assim, a gente está aprendendo com a tecnologia. Vou pegar aqui, ó. Share screen. Conseguem ver agora? Perfeito. Sim. Show, beleza. Então, aqui nós temos uma imagem, então, de uma 2D sintetizada, ó, que é bem diferente da... Vou pegar uma mamografia, ó, para vocês verem. Uma imagem de mama. Ó.
Ó, a diferença da qualidade de imagem de uma 2D normal, mamografia normal para uma sintetizada, né? Então, é por isso que... Professora, continua no mesmo slide. A senhora tem que projetar a tela. Não tá vendo? Não, continua no mesmo slide. Aqui apareceu. Ah, tá. Eu acho que tá com um delayzinho aí na internet, né? Apareceu também. Não, para mim também apareceu. Acho que é só para ela que tá ruim. Tá ok, Juliana, pode continuar. Então, aqui nós temos essa imagem sintetizada. Deixa eu só colocar outra aqui na tela. Tava só mostrando a diferença da qualidade de imagem, tá? Então, aqui nós temos essa ferramenta de navegação, onde eu tenho uma área suspeita. E aqui, ao invés de eu ficar buscando aonde está aquela área suspeita, é muito mais fácil eu clicar aqui e já... Ops. Ai, eu acho que é o meu sistema que tá com delay agora. Ai, claro, eu tô com um 2D aqui, peraí. Deixa eu colocar uma sintetizada. Aí, agora vai. Peraí, deixa eu buscar outra aqui. Aqui. Agora sim, aqui tem que estar na mesma projeção. Então, aqui eu clico numa área suspeita e ela já identifica para mim qual a altura e o corte que se encontra aquela área suspeita. Eu tenho outra região aqui também, meio suspeita, e aqui já aparece para mim em qual plano, altura e corte se encontra aquela lesão. Da mesma forma, eu também consigo ver de forma um pouco mais ampliada. Deixa eu só colocar aqui. Aí. Então, eu consigo visualizar com mais clareza, como se fosse fazendo vários cortes, né, em profundidade na imagem sintetizada. Então, é mais ou menos assim que a gente consegue fazer a leitura aí da tomossíntese. Mas, basicamente, é isso. É um filmezinho que vai passando, um cine, e ele vai demonstrando. Deixa eu só ver aqui. Voltar aos slides. Muito bem. Então, aqui só apenas, basicamente, já encerrei aqui a minha parte, né, de falar sobre tomossíntese. Aqui são algumas referências que eu coloquei, né, de trabalhos. Aqui eu coloquei uma frase apenas de reflexão, né, e que serve para todos nós. Então, a nossa famosa Marie Curie, então ela fala que cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Ou seja, nós estamos com uma responsabilidade muito grande em mãos, porque estamos falando de vidas, né? Então, principalmente quando a gente está falando de mamografia, né? Que temos aí um índice muito alto ainda, né? De câncer, né? Relacionado à mama. Então, nós estamos falando aí de uma responsabilidade muito grande que nós, profissionais da saúde, nós temos em mãos, né? Então, o profissional, ele tem que, a cada dia, como diz a Marie Curie, trabalhar por seu aperfeiçoamento, né? A ideia aqui também é demonstrar que a gente não tem que ficar só na nossa zona de conforto, né? Mas sim sempre estar buscando a melhoria e a evolução, né? Porque enquanto a gente está aqui, né, conversando, demonstrando para vocês, né, todos o modo, né, de evolução dos equipamentos, eles já estão lá fabricando coisas novas, né? Então, enquanto a gente está dormindo, eles estão lá fazendo coisas novas, inovações, né? Então, a gente tem que estar por dentro, porque por exemplo, como uma tomossíntese ou uma mamografia com contraste, nós temos em várias partes do nosso país, né? Nós já temos tomossíntese, mamografia com contraste na região, por exemplo, no Amazonas, né? Nós já temos, né? Nós já temos na região do Norte, do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, nós temos já tomossínteses e mamografia espalhadas praticamente pelo país inteiro. Né? E isso porque a gente está falando de realidade de Brasil, que a gente sabe que a saúde, né, ainda é muito precária, né? Se falando de evolução tecnológica. Se a gente for comparar com a Europa, né, com os Estados Unidos, ainda a América Latina, em geral, está muito, muito atrás, né? Mas olha só o quanto a gente já conseguiu evoluir,
né? Então, isso no meu ponto de vista, isso é muito importante, né? Nós, profissionais da área, estamos sempre aí buscando o aperfeiçoamento. Aqui apenas eu coloquei algumas fotos, né? Mostrando mais ou menos o meu trabalho. Então, basicamente, não só ensino a mexer o equipamento, mas acaba entrando meio que no setor educacional, né? Então, eu acabo juntando um pouco aí de docência com treinamento e é isso que de verdade que me dá muito orgulho de trabalhar no que eu faço, né? Não tenho essa rotina, então cada cliente que eu vou é uma surpresa, um aprendizado também, né? Porque cada um trabalha de uma forma. Então, posso dizer que eu gosto muito do que eu faço e mesmo hoje trabalhando com uma tecnologia tão avançada, ainda assim eu tenho que continuar estudando, eu tenho que me aperfeiçoar, né? Então, a ideia para trazer aqui para vocês é que vocês não parem, né? Não parem no meio do caminho, não simplesmente, muitas das vezes falando de alunos, né? Não pegue só o diploma, acabou e é isso. Não. O diploma é só o primeiro degrau, lá do curso técnico é só o primeiro degrau, né? Então, você vai ter que continuar aí o seu aperfeiçoamento, né? Agora eu tô aqui aberta a perguntas ou alguma coisa que vocês queiram falar. Deixa eu só ver aqui o chat. Será que eu consigo abrir o chat? Ops, ai. Tá conseguindo ver o chat aí, professora? Não. Tá. O TH, né? Pessoal, quem tiver pergunta, pode abrir o áudio e falar mesmo com a professora. Pode Certo? ser mais fácil. Quem tiver pergunta, porque eu botei o mudo para todos, mas aí vocês têm a opção de abrir o microfone e falar. Só tenha cuidado de falar um de cada vez. Também, aí no canto inferior, em reações, vocês podem levantar a mãozinha para a gente saber, né? Pode dar um ok. E aí a gente fica sabendo quem é que quer falar nesse momento, né? Ficou alguma dúvida em relação ao assunto, pessoal? Consegue me ouvir? Sim, estou te escutando. Professora, não perguntas, mas quero apenas te parabenizar pela sua aula. Agradecer Obrigada. a Maria pelo convite, a gente está aqui. Enfim, somente agradecer, assistir, não tanto como eu estou no trabalho, como você pode ver aqui no comércio, mas o tempo que eu pude assistir foi muito gratificante para mim. Acho que a mamografia, falar da mamografia e radiologia em si, às vezes as pessoas se deixam falar somente para mulher, mas eu acredito que o homem ele também deve buscar todo o meio de conhecimento para concurso e etc. Então, ontem eu pude assistir da Elisângela, que eu sou super fã dela, já assisti palestras dela pessoalmente, e hoje também eu me torno seu fã, como a primeira palestra que eu assisto de você, e direto do Obrigada. Pará. E é só isso, continue transmitindo conhecimento para todos. Parabéns a Obrigada. todos que estão na live aí com ela. Obrigada. É Alisson, né? Seu nome? Isso, Arlisson. Isso. Obrigada aí pela sua participação. Pode ter certeza que você hoje já está com um passinho na frente, né? Por estar assistindo uma aula, né? Que na verdade são temas que muitas das vezes são muito pouco falados, né? Dentro da nossa área. E você tem toda a razão. Hoje em dia, cada vez mais o homem está conquistando o espaço dentro da mamografia, tanto que eu até trouxe propositalmente essa imagem aqui da esquerda. Aqui, se vocês observarem, tem três rapazes, né? Esses rapazes são lá da Bolívia e eles estavam atuando na mamografia, ou ainda atuam, na verdade, por falta de mulher, né? Na cidade técnica para poder atuar dentro da mamografia. Então, dentro do Brasil também nós já temos, né? Poucos, raros lugares, mas nós já temos o homem atuando na mamografia, não só aqui no Brasil, mas como eu citei agora, na Bolívia, no México, entre outros lugares. Então, na verdade, o homem está cada vez mais conquistando o espaço, né? E a gente sabe que tem, enfim,
tem muitas outras questões aí envolvidas, né? A gente sabe que tem a questão da paciente, pode ser que muitas vezes ela não se sinta confortável, enfim, de fazer mamografia com homens, mas tudo vai da forma da abordagem, a conduta, como é feito aí a abordagem com a paciente, né? No Acho caso, muito profissionalismo, né, de cada um. exatamente. Então, aí eu tive que, mais ou menos, dar uma instrução para eles de como fazer essa abordagem com a paciente. E para eles também foi meio que um choque, porque do nada a técnica saiu e eles ficaram meio assim, né? E agora? Como é que vai fazer, né? Eu nunca peguei na mama para fazer a mamografia, né? E engraçado, eu fui lá para dar uma aplicação de tomossíntese, né? E mamografia com contraste, eles falaram, olha, Ju, a gente não sabe nem fazer a mamografia básica, quem dirá a tomossíntese. E eu falei, bom, então foi um desafio para mim de ter que ensiná-los a fazer mamografia, e foi um desafio para eles também de aprender. Mas o que eu posso dizer é que no final de todo o treinamento foi, assim, muito gratificante, né? E no dia até meio que me emocionei um pouco, porque eles se empenharam muito, mas muito mesmo, para poder fazer uma mamografia. E ficou uma mamografia, digamos assim, de um padrão muito, muito alto, né? Não ficou 100%, porque a gente sabe que o início a gente nunca acerta no 100%, mas eu posso dizer que a mamografia deles ficou muito boa mesmo. E eles tiveram um bom proveito aí do treinamento e até começaram a gostar mais de mamografia, né? Então, eu acho que aos poucos aí os homens estão, até no futuro, aí os homens vão estar cada vez mais inseridos, né, na mamografia. Não tem coisa melhor, né, que nem pode acontecer de você estar trabalhando num hospital, né, onde tem um centro cirúrgico, vai lá, faz uma cirurgia, né? Vai lá, faz a cirurgia na mama, retira aquela peça que já foi demarcada lá no mamógrafo, retira a peça e agora a gente precisa fazer imagem, porque é obrigatório. Sempre vai ter que fazer as imagens. Então, naquele momento, se não tem uma técnica no setor, como é que a gente vai fazer? É claro, dá para improvisar de outra forma? Dá, mas o ideal é fazer no mamógrafo, né? Então, se eu tenho um operador que saiba pelo menos ligar o mamógrafo, colocar a peça cirúrgica ali, né, no ampliador e fazer uma imagem, poxa, isso já é um grande diferencial, né? Então, existe muito esse preconceito, né? Infelizmente, isso em geral, tá? Existe esse preconceito dos homens na mamografia, mas isso aos poucos tá mudando, viu? Professora. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida a respeito da movimentação do aparelho contínuo, né, que é o que tira as imagens em movimento, e o outro que é o step shot, é isso? Isso. Aí a forma o step and shoot e o contínuo é apenas a forma como ele vai adquirir as imagens. O contínuo, o próprio nome já fala, né? Ele vai fazer o mesmo aparelho? O mesmo aparelho faz as duas? Não, são diferentes fabricantes. Cada fabricante ele tem uma forma diferente de adquirir as imagens. Então, eu tenho um fabricante que trabalha só com step and shoot e eu tenho um fabricante que trabalha só com contínuo. Obrigada. Imagina. Pessoal, vamos tentar tirar aquela foto de grupo e aí eu gostaria que vocês permanecessem um pouquinho para a gente ver a questão do perfil da nossa turma, né? É rapidinho, vai ser rapidinho. Eu gostaria que vocês liberassem o vídeo para a gente tentar tirar foto de todo mundo, porque eu acho que não vai ser possível todo mundo, porque eu já detectei aqui que algumas pessoas têm problema na internet, né? Então, se der, eu gostaria que vocês colocassem para eu poder tirar a foto da aula de hoje, certo? Oi? Olha o raio, todo mundo. Já preciso respirar. E arrumaram seus cabelos, passaram perfume.
Todo mundo aí. Acho que foi. Já, Maria, tirou a foto? Já tirou a foto. Todo mundo descongela agora. Professora, para seguir você nas redes sociais, com a Juliana Oliveira mesmo? Ou... Tá como Julie. Deixa eu colocar minha tela aqui, fica mais fácil. Deixa eu cara É esse daqui de baixo, ó. O Insta e tem o e-mail. Todo mundo seguindo a professora Juliana. 09. Ok. Professora Juliana. Sim, Oi, tô escutando. tá me ouvindo? Tô. Boa noite, tudo bem? Boa Meu nome é noite. Laura. Eu tenho só uma dúvida, só uma pequena dúvida. Dentro do aparelho de tomossíntese, ele já vem instalado o software que permite a imagem 2D? Exato. Ele já vem instalado o software, o conjunto completo, né? Ele já vem todo. Ah, ok. Muito obrigada e parabéns pela aula. Maravilhosa. Obrigada. Gente, se tiver mais perguntas, a hora é agora. Aproveita. Aproveita. Eu, Lilian. Oi, Lili. Oi. É difícil falar dessa pessoa aí que tá dando aula para vocês, viu? É uma pessoa muito querida, minha amiga, mas como profissional, excelente. Sou fã do trabalho dela, tirando a amizade, falando da profissional agora. Tomossíntese é um tema muito bacana para quem faz mamografia aí. É só um adendo aí para vocês. Quem faz mamografia é a nova tecnologia. Quem está atualizado aí vai ter boas cadeiras aí no ramo. Então, essa é a sequência, gente. A partir para melhor. É só um adendo. Para todo mundo aí, uma ótima noite. Vocês estão conseguindo me ouvindo? Agora eu tô. Tava com... Sim, sim. Sim. Será que tem mais alguma pergunta no chat? Acho que não. Eu acho que a Gildene quer falar? Boa noite. Estão me ouvindo? Estou escutando. Alô? Então, porque às vezes acontece de uma imagem não sair boa na mamografia e ter que fazer uma ultrassom. Quais os motivos que tem necessidade de fazer um ultrassom de uma mamografia? Certo. Então, é por causa justamente da densidade mamária, né? Então, às vezes, encontra uma dificuldade mesmo com tomossíntese, então recomendam fazer ultrassom, tá? Às vezes, dependendo do tipo de mama, dependendo do nódulo ou da estrutura, eles acabam recomendando fazer o ultrassom. Mas o ultrassom é muito mais importante. Por isso que muitas das vezes pode reparar que pacientes que têm mamas densas ou pacientes mais jovens, eles procuram encaminhar para ultrassom, eles não encaminham para mamografia.
justamente por tipo de tecido mamário, né? Entendi. No caso do tecido mamário, se for muito grande, às vezes não dá para ver direito, pode dizer assim. Não pelo tamanho de mama, não é pelo volume de mama, mas sim pelo tipo de tecido que a paciente tem. Ah, tá. Entendi. Tá ok. Professora Obrigada pela resposta. Imagina. Juliana, nesse caso aí da pergunta da colega, se for uma mama realmente muito densa, a mamografia, o mais conveniente seria o ultrassom, porque a mamografia não dá para ver direito os tecidos, estou certa? Certo, exatamente. Uhum. Entendi. Mas existe essa dificuldade, né? Às vezes pode acontecer mesmo com tomossíntese, acabar direcionando para uma ressonância, né? Depende muito do que o médico está buscando. Por exemplo, uma paciente com implante, né? Com a prótese não, com implante. Eles acabam muitas das vezes encaminhando para ressonância, porque a qualidade de imagem na tomossíntese ela já não é tão boa para realizar implante, né? Só para fazer as manobras de implante. Então, eles acabam encaminhando para resso. Então, depende muito do caso, né? Do tipo de tecido mamário, o que ele está buscando ali. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, Obrigada, Juliana. Juliana. Tá me ouvindo, Juliana? Estou escutando, pode falar. A aluna Raimundinha perguntou qual o exame mais sofisticado e mais eficiente, se seria a ressonância magnética ou a tomossíntese. Então, aí depende muito também do que, como eu comentei, né? Depende muito do histórico, né? Do tipo de tecido que a gente está buscando, o tipo de lesão que está sendo buscado. Na verdade, todos esses exames aí, eles são complementares à mamografia, né? Ainda que a nossa realidade é que a mamografia ainda é um método de rastreio. Embora alguns países já estão utilizando a tomossíntese ou até mesmo mamografia com contraste como rastreio, né? Mas podemos dizer assim, depende muito do que ele está buscando. Mas no que nós temos de top assim hoje é ressonância, mamografia com contraste, que ele tem a mesma sensibilidade, a mesma sensibilidade de detecção, né, na ressonância também quanto na mamografia com contraste. Então, que depende. Bom, não vou entrar muito aprofundada, porque acho que amanhã vocês têm o tema, né, de mamografia com contraste. Mas o que mais top, assim, dentro de mastologia seria isso, tá? Acho que tem uma borboleta. Maravilha. Pareceu até uma borboleta. Uma pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Borboleta traz sorte, né? É ótimo, então. Posso perguntar? Pode perguntar, fica à vontade. Eu sei que geralmente o critério de escolha para qual tipo de exame solicitar é do médico, né? O oncologista é que vai definir o tipo de exame. Mas em relação à radiologia, porque a gente sempre faz reunião de equipe multidisciplinar, como é que esse profissional que está entrando no mercado, ele pode fazer essa dobradinha com o médico, para que ele possa compreender que a tecnologia está mudando e existem melhores opções em relação ao custo-benefício? Que depende muito do serviço que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, tem locais que eu chego onde o médico ele não tem um centro de mama avançado. Ele só tem um interesse ali, a intenção é somente fazer mamografia de rastreio. Então, não faz sentido eu colocar, por exemplo, uma tomossíntese ou uma mamografia com contraste em uma clínica onde só faz rastreio, né? Agora, eu já tenho locais onde é um centro de mama avançado. Então, eles fazem biópsia, né, a estereotaxia, já fazem outros estudos mais avançados, outros tipos de busca mais avançado, porque o foco deles ali é mama, né? Além da saúde da mulher em geral, o foco ali deles é mama. Então, depende muito do tipo de empresa, né? Que está sendo... Qual
como posso dizer, a intenção deles, né? Aí de estar utilizando os métodos de diagnóstico por imagem, até porque é uma coisa muito cara. Então, a gente falando de Brasil, a realidade é um pouquinho diferente, né? Não são todas as clínicas ou hospitais que têm condições financeiras para poder comprar uma tomossíntese ou uma mamografia com contraste. Tem que ser avaliado inúmeras coisas, né? Será que vai valer a pena o custo? É um custo-benefício, né? Até onde isso vai ser, vai obter um retorno disso, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Tem médicos que ainda não se sentem confiantes ainda de utilizar uma tomossíntese, por exemplo, né? Ou uma mamografia com contraste, né? Então, talvez no futuro, né, isso se expanda um pouco mais. Na verdade, isso já está crescendo de uma forma até que rápida, né? Mas a realidade seria essa. Depende muito do que tá do centro, né, de diagnóstico ali. Mas o que eu posso dizer, assim, vamos ser um pouquinho mais reais, tem muitos centros aí de diagnóstico por imagem que não tem nenhum DR ainda, né, que ainda estão no CR. Então, eu acho que aos poucos que os médicos vão, ou os médicos não, os donos, né, vão agregando outras tecnologias. Outra coisa que eu queria perguntar, que eu acho que é pertinente, e talvez, eu não sei se aqui tem só formados ou que se tem estudantes, mas eu acho importante e válido fazer essa pergunta. Você está em São Paulo, né? E nós estamos em diferentes regiões. Qual o conselho que você, como profissional, dá para quem está chegando agora, para quem está assistindo o evento, para se qualificar? Assim, porque existem nossas realidades, as nossas possibilidades e o que a gente almeja para o futuro da gente. Então, assim, eu queria que, para finalizar, você desse, assim uma luz para essas pessoas, né? Porque estudar é bom e sempre vai ser importante para quem é da área da saúde. Mas, diante de tudo isso que a gente vem vivendo, e ontem foi falado também, que existe uma demanda reprimida, né? Então, como esse tecnólogo, como esse técnico em radiologia, ele vai poder estar se preparando nesse momento para poder se lançar no mercado assim que essa pandemia passar? Olha, na minha visão, eu acho que é você continuar o que você está fazendo, né? Se aprimorando, estudando. Eu acho que esse é o caminho, o start, né? Digamos assim, né? E eu vou falar por mim, né? Eu mesma, desde quando eu ingressei na faculdade, eu me virava de alguma forma para poder me manter, né? E depois que eu me formei também, na verdade, desde quando eu entrei, eu sempre fui atrás de estágios, sabe? Já trabalhei muito de graça, mesmo depois de formada. Dava plantão daqui, plantão dali, cobria às vezes um plantão ali, outro aqui. E já cheguei a trabalhar também ganhando praticamente uma merreca, né? E dessa merreca era onde eu tinha que obter uma outra renda para poder conseguir fazer um curso de especialização, né? Mas hoje, aos poucos, eu já estou vendo essa mudança, né? Ainda mais agora com pandemia, pode ter certeza que muitos locais já estão começando aí a lançar cursos online, né? Cursos EAD. Em breve aí, creio que deve ser lançado também um curso em EAD, tanto para mamo, já temos para tomo. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Primeiramente, o dicionário e em seguida praticar. E onde tiver os eventos, os congressos, Juliana, particularmente, sempre participei, né? E você colocar a carinha lá. Eu sigo muito aquele ditado que fala assim, só não é visto quem não é lembrado. Então, se você, a partir do momento que você não está participando, não está ali imergido dentro da área, né, dentro dos eventos, enfim, fazendo o seu network, acaba que outro passa na sua frente, digamos assim. Né? E também dentro do seu campo de estágio, postura, né, interesse, porque assim, gente, quando vocês vão pegar um setor mesmo de radiologia para tocar, você sozinho tocar um setor ou tocar uma sala, é diferente, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, né?
E ali estão entregando nas suas mãos, confiando, né? Então, eu acho que ali no estágio, principalmente o estágio, é o momento que você tem que fazer o seu diferencial. Então, é o que eu sempre falo. Saber fazer um bom posicionamento, saber entender a tecnologia e tal, tudo isso é importante, mas a postura, a ética, são coisas que também são observadas. O tempo todo a gente está sendo observado, né? Dentro da sala de aula, dentro do campo de estágio, né? Eu falo por mim, o tempo todo eu também estou sendo observada, né? Às vezes a gente acha que não, mas a gente está sendo observado constantemente, né? Então, esse para quem está iniciando, eu penso dessa forma, né? Terminou os estudos, terminou o curso técnico ou tecnólogo, mas que continue buscando aperfeiçoamento, porque na minha visão, tá? Ainda só o técnico, só o tecnólogo, por mais que o tecnólogo, por lei, né, seja aí como posso dizer, já seja teoricamente suficiente, mas a gente vê que na prática a gente precisa continuar se aperfeiçoando, né? Então, tem que continuar estudando e procurando estágio, de preferência local que te dê estágio, que te dê a prática, né? Se possível, mesmo que você não ganhe nada, mas que você possa estar ali imergida, que você possa estar praticando, né? E é a prática que leva ao aperfeiçoamento, à perfeição, né? E estudar. Isso daí todo dia tem que ler um pouquinho, não tem jeito. Espero que tenha Assim, esclarecido aí. em cima do que a Catiane falou, né? O que eu pude observar muito nos últimos dias são alunos que estão finalizando o curso técnico, mas não tem nenhuma sabedoria sobre as outras capacitações. Igual não querendo fazer propaganda dentro da live, né? Eu sou representante da Biorragem em Bragança, do professor Roberto Câmara, mas o que eu pude observar muito, alunos buscando o que eu posso fazer depois que eu terminar o curso técnico. E aí que eu conversei com eles, a gente tem que divulgar muito questão não das nossas capacitações, mas mostrar o que eles podem buscar, que é ressonância, tomografia, que eles podem se capacitar, porque tem muitas escolas técnicas que não falam para eles que eles podem seguir, só limitam eles ali no técnico e não mostram o caminho que eles podem evoluir mais para frente. Então, acho que hoje em dia, com essas lives, com essa aula que a gente está tendo hoje, isso vai abrir a mente de muitas pessoas para seguir em frente e ser um bom profissional, melhor ainda, né? Então é isso, eu sempre vou parabenizar todos os eventos, todos onde eu posso participar, eu tô lá. Então é isso, parabéns pelo evento, os administradores e todos os profissionais que estão aí. Sim, com certeza, eu também tenho esse pensamento. Se a gente for parar para pensar, né, às vezes até no nosso curso, né, no próprio tecnólogo, né, a carga horária como é pequena, né, com tanto de informação, com tanto de coisa que a gente tem, né, e ainda assim a gente tem que sair e se especializar, né. O curso técnico ou tecnólogo é o primeiro degrau, que eu sempre falo, é o mínimo, né, que você tem que ter. Não se iluda achando que só tendo um diploma de técnico ou tecnólogo que você vai já começar a chegar lá naquele objetivo. Hoje em dia você tem que se especializar, você tem que fazer uma capacitação, né? De alguma forma você tem que se capacitar, né? Então, muita gente aí quer entrar na radioterapia, ótimo, radioterapia é uma área muito bacana, mas você tem que se especializar. Né? Eu quero ir para medicina nuclear, mas tem que se especializar. Né? Então, o que eu sempre recomendo é seguir, né, nos estudos aí, mesmo depois do término da base aí, né, que seria o técnico ou tecnólogo. Pegando o gancho do que a Arlisson falou, né, e do que você também já tem falado aí, Juliana, é muito bom o conteúdo, e me veio aqui mencionar até um aluno que queria se inscrever, mas o mesmo não estava ainda cursando tais disciplinas nas áreas que a gente colocou o evento, né? Como radioterapia, tomografia. Ele ainda não tinha chegado em certas disciplinas. Ele veio, não sei se ele está aqui ou está pelo YouTube, ou não está vendo agora no momento, né? Mas ele deve lembrar.
eu conversei com ele e falei, olha, a gente não deve se prender ao agora, a gente tem que sempre pensar à frente. Enquanto aluno, você não deve deixar que o que você tem de conhecimento é somente aquilo que o professor lhe traz para dentro de sala de aula, e não tão somente aquilo que você estuda dentro do ambiente de sala. Aquilo ali, aquilo que o professor traz é uma base para você poder crescer dentro da área que você está se formando, né? O professor, ele está ali como uma ponte, onde ele entra em sala de aula e ele leva o conhecimento que ele tem, as vivências e aquilo que ele também estuda em livro, mas ele está ofertando uma base para que dali você possa alcançar novos voos, sair dali com a mentalidade aberta, que quem quer crescer numa profissão, gente, tem que entender que você nunca pode parar de estudar. Porque a tecnologia, ela se renova constantemente. A nossa área da radiologia, você pensa, me formei em radiologia, aí pronto, eu quero estar com o meu diploma na mão e na outra semana eu estou trabalhando com raio-x. Nunca que funciona dessa forma, gente. Trabalhar na radiologia significa trabalhar também o seu conhecimento, porque diariamente você vai ser pego por uma pessoa que possa saber um pouco mais do que você, ou muitas das vezes você é colocado na situação de teste. Realmente, eu também já tive essa passagem, onde o médico me fez uma pergunta simplesmente para me testar o meu conhecimento. Então, se eu não fosse uma pessoa que sempre estivesse buscando atualizar, sempre constantemente lendo livros, sempre constantemente participando de estudos mesmo online, na minha época não era essa fase que está agora, que tudo é online, né? Mas a gente já tinha um certo recurso para a internet, muitas coisas para aprender. Então, se você não buscar o conhecimento, você vai estar atrasado em relação à sua área. Então, a gente está vendo que a palestra sobre hoje, tomossíntese, acrescentou muito. Eu vi aqui imagens fantásticas, Juliana. Fiquei aqui, cada imagem, fiquei maravilhada. E pela foto que você colocou, né, a gente vê, puxando já para a questão do posicionamento do homem e da mulher também dentro da área de mamografia, né, que é a semana que a gente está estudando agora, é só sobre mamografia. E a gente vê que existe o preconceito do homem em relação ao exame de mamografia, mas eu tenho amigos profissionais, homens que trabalham com mamografia, e que relatam que de início foi difícil, porque a própria mulher ela já coloca aquele receio em relação ao profissional. Acho que eu não estou falando nenhuma mentira, né? Sim, na total verdade. Ela já coloca aquele preconceito. E é muito difícil para o homem se sobressair dentro dessa área de mamografia em específico, porque ele precisa mostrar, além do conhecimento, ele mostrar que ele realmente é um profissional, ele tem ética e tem o profissionalismo à frente, né, do perfil masculino ali naquela profissão que ele exerce. Porque a mulher simplesmente ela chega e olha o homem, ela não olha o técnico ou o tecnólogo em radiologia, o profissional. É um homem que vai estar vendo a sua intimidade, vai estar tocando, né, numa parte do seu corpo, e isso gera aquele constrangimento, receio. E muitas das vezes também influencia ao profissional a executar também um bom exame. Eu acho que isso também reflete, né? E olhando até pelo lado vamos supor assim, de gestão, é até um pouco complexo isso, né? Porque muitas vezes paciente de má fé, muitas das vezes pode relatar que você tá ali, né? Como que fala, assediando, enfim. Sofrendo o assédio, né, por parte do profissional. Sim, se no próprio raio-x já existe, né, existe esse tipo de situações, quem dirá na mamografia, né? Então tem que ser muito profissional, tem que saber fazer uma abordagem psicológica muito boa, né? Sendo mulher, né? Mulher como mulher, já tem que ter uma boa abordagem psicológica, porque a pessoa fica nervosa, né? Ela já pensa que vai encontrar alguma coisa, porque vai apertar as mamas dela, já chega estressada, nervosa,
ansiosa, enfim, imagina se deparando com um homem na frente delas para apertar a mama, né? Então tem que ser muito profissional e tem que ter uma abordagem muito boa para convencer essa paciente a fazer a mamografia. Mas é uma realidade que aos poucos está mudando, viu? Esperamos que mude cada vez mais, né? Tem lugar que não tem mulher para fazer mamografia, que não tem nem mulher dentro da cidade. Às vezes tem mais Só homens. existem homens. Técnicos, né, de mamografia, de radiologia. Eu, inclusive, tive uma professora na minha época de curso e eu achava muito errado, porque ela olhava para os meninos, ela trabalhava com mamografia, e olhava para os meninos e falava simplesmente assim, que eles não poderiam fazer mamografia. E eu achava isso dela como uma profissional, que trabalhava todos os dias com médicos, que atendiam mulheres também, muito errado, porque eu acredito que, assim como as mulheres têm a capacidade de fazer mamografia, fazer outras áreas que são para trabalhar com homens, como médicos urologistas, médicas femininas que são urologistas, os homens também têm essa capacidade. Os homens também sabem ser maleáveis com as mulheres. E é isso que eu acho que os profissionais têm que entender, e os pacientes também têm que ter essa conscientização do que nós estamos ali para fazer, o que nós vamos fazer, entender o profissional homem como sendo o mesmo profissional. Com certeza. Eu entendo, assim, entendo ambos os lados, né? Eu entendo o lado de paciente, entendo o lado do gestor que está fazendo a contratação, eu entendo o lado do técnico, eu entendo todos esses lados, né? Ainda existe esse certo preconceito, não só dentro de nós profissionais, mas como a gente acabou de mencionar, de pacientes. Eu sei que a gente sabe, como nós sabemos, a maioria das empresas sempre vai querer, entre homens e mulheres, vão preferir a mulher. Mas vai ter casos onde eles vão falar, olha, vai ter que ser homem. Esses tempos atrás mesmo, mês passado, se eu não me engano, estava eu dando uma aplicação onde era um rapaz e uma moça, né, dentro do setor de mamografia. E eles já falaram, na ausência dela, ele que vai cobrir ela, porque é o que tem ali. E a gente vai fazer o quê? Não vai atender, vai fechar a agenda, né? Mas eu também entendo a cabeça de quem não queira, né, permitir que o homem trabalhe na mamografia. Mas eu acho que isso é uma realidade que está sendo mudada aos poucos. Não acredito que não demora muito, a gente vai ver uma predominância masculina dentro da área de mamografia, né? Sim. A gente já está vendo mulheres aí, né, mulheres que já trabalham como motorista de caminhão, né, trabalham na radiologia industrial, trabalham como Uber, que trabalha com inúmeras outras profissões, né, e até cargos, né, de liderança, cargos de alto escalão, que muitas das vezes tem a predominância em homens, e que hoje nós já temos mulheres aí, né, predominando. Então, na verdade, o espaço é para todos, né, só o que é mais competente mesmo. Juliana, uma pergunta voltada já mais para a tomossíntese, mais a fundo. Eu vi que você demonstrou muitas coisas. Você que trabalha com a área de aplicação, nós podemos esperar uma nova tecnologia além de tomossíntese para diagnósticos em mamografia? Ou será que paramos aí um pouquinho na mamografia? A gente sabe que tudo depende do estudo, né, da paciente, das condições, para ser utilizada, se for uma ressonância, se for um melhor ultrassom, se realmente vai fazer uma tomossíntese. Mas podemos esperar, brevemente uma nova reinvenção em tecnologia, principalmente em aparelho, dentro da área de mamografia? Não, na verdade, como eu falei, né? A cada vez que a gente está dormindo, eles estão criando uma coisa nova, né? Justamente. Então, aí dentro da mamografia, da modalidade de mamo, agora já está tendo, nós já temos a mamografia, ou melhor dizendo, a tomossíntese com biópsia. Nós só tínhamos biópsia 2D, né? Com imagem de mamografia mesmo, convencional. E agora nós já temos a tomobiópsia, né? Então, a gente vai fazer biopsiar com uma imagem volumétrica, né?
e já estão caminhando aí para fazer uma, como eu posso dizer, uma mamografia com contraste com estereotaxia. Nossa. Mais revolucionária ainda, né? E fora os outros acessórios, né? Hoje nós já temos alguns equipamentos que têm o compressor mais curvo, outros que têm controle de autocompressão, tem inúmeras coisas, assim, que aos poucos eles vão modificando para o bem-estar da paciente e para proporcionar melhor qualidade de imagem e um melhor diagnóstico, melhor dizendo, um diagnóstico mais facilitado, né, para quem está fazendo o laudo. Então, nós já temos a inteligência artificial dentro da mamografia, nós já temos sistema de CAD, onde detecta as lesões, nós já temos sistemas onde eles já identificam o posicionamento, se está bem feito, se não está bem feito. Enfim, nós já temos inúmeras tecnologias aí que é muito pouco aplicado, né, mas que estão aí, sim, já inseridos no mercado. Mas que a gente já está caminhando. Na verdade, nós já temos alguns fabricantes, alguns locais que já têm a tomossíntese com biópsia, mas aí a gente já está caminhando aí para fazer a mamografia com contraste com estereotaxia. Que perfeito. Cada dia mais uma evolução, né? Tem gente que tem muita dúvida em relação à questão dessa evolução de aparelhos, né? De certa forma, a mamografia, por um certo tempo, a gente não tinha tanta evolução, mas agora sabemos que existem, sim, modalidades de aparelhos diferentes para método de rastreio, né? Complementares ou não. E cabe ao profissional se aperfeiçoar também cada vez mais para estar apto a tamanha tecnologia, certo? Com certeza. Antes de existir a tomossíntese, nós tínhamos a incidência de Pearson, né? Onde a gente fazia sequência de angulações com equipamento, então adquiria uma imagem 0 em crânio, né? 0, depois 15, depois 30, 45, 60, até chegar em 90 graus. Então, eram várias aquisições de imagem, várias doses de exposições que a gente fazia na paciente para poder visualizar aí, melhorar alguma estrutura, né? Então, hoje já existe a tomossíntese, né, que já substitui muitas incidências complementares, né? Maravilhoso. Gente, alguém tem mais algum comentário? Pode estar fazendo a professora. Professora, as pacientes que têm silicone, eu faço a manobra de upload e aí eu posso usar a tomossíntese normalmente? Exato. Ela só não é recomendada para fazer com o implante, né? Mas a manobra, sim, ela já é recomendada. Pode se fazer a gente não recomenda fazer com implante porque a qualidade de imagem fica meio degradada, causa artefato. Então, a gente ainda não tem uma recomendação para implante. Por isso que muitas das vezes eles acabam até encaminhando para uma ressonância, né? Então, existe uma certa limitação aí nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Ok. Força de compressão continua a mesma. Não é porque eu tenho uma tomossíntese que eu vou comprimir menos a mama. Então, isso eu sempre enfatizo muito com as meninas que eu dou treinamento. Então, eu tenho uma Ferrari, mas a compressão continua, tá? Essa comparação foi boa. Professora? É Daiane? Giovana. Ah, que Giovana. Eu gostaria de tirar uma dúvida com a senhora. Eu tenho visto a senhora falar sobre os detalhes da tomossíntese e como começa com tomo. Eu pensei na tomografia, por expor o paciente a uma grande quantidade de radiação. Eu queria saber se a tomossíntese também expõe a paciente a uma grande quantidade de radiação por proporcionar imagens tão boas. Não, na verdade, aí o que ele faz, embora são várias exposições, né, que ele faz, na verdade, ali um total dessa exposição, ele fraciona essa dose, né? Não tem o mesmo nível de dose como a tomografia, né? Ela tem uma dose um pouco menor,
mas por cada aquisição ela é fracionada. Então, ela dá uma pequenininha dose, tanto que ele não pode, a dose glandular, né, a dose média glandular por mama é de 1,5 miligramas. Então, eu não posso ultrapassar esse limite por aquisição. Então, mesmo fazendo um combo 2D mais 3D, ainda assim eu estou dentro dos limites preconizados pela FDA. Entendi. E tem um limite, por exemplo, a paciente só pode fazer uma tomossíntese por ano, por exemplo? Justamente para não passar essa quantidade de radiação. Isso. Aí, no caso, a paciente, segundo a OMS, né, é bianual, né, a cada 2 anos a paciente vai lá e faz um estudo, né, um rastreamento. Mas a tomossíntese, na nossa realidade, no momento, ela está sendo um complemento. Sabe quando reconvoca uma paciente para fazer uma magnificação, ou fazendo uma focalizada, sabe? Ou fazer algum outro tipo de imagem, essa reconvocação pode ser feita para tomossíntese, né? Ou no mesmo momento fazer um complemento com tomossíntese. Então ela serve apenas como um complemento, né? E aí vai também o médico, né? Quando vai solicitar a mamografia, solicitar dentro dos limites estabelecidos, né? Entendi, obrigada. Imagina. Alguém tem mais dúvidas, gente? Só mais um adendo aí, falando sobre essa questão de dose. Às vezes, eu sei que é até complexo isso, né? Falar dessa questão de dose, porque às vezes o médico ele tem ali no mesmo equipamento, ele tem uma tomossíntese, mamografia com contraste, estereotaxia, então ele tem que fazer estereotaxia naquela paciente para poder extrair a lesão para investigar, né? Ele precisa fazer uma tomossíntese para poder visualizar melhor a estrutura, ou uma mamografia com contraste, né? Então, não tem jeito, a gente sempre acaba colocando um método de imagem adicional para poder fazer a investigação. Mais algum, gente? Alguma pergunta? Vou ficar tão caladinho, né? Boa noite. Boa noite. Tipo, para quem tá terminando o técnico ainda e tá procurando especialização, para a pessoa ter um conhecimento de como fazer essa tomossíntese, tem um curso especializado, mais aprofundado sobre, ou quando você faz para mamografia, eles puxam a tomossíntese? Geralmente nos cursos de especialização e capacitação, dentro da grade, sempre acabam abordando sobre tomossíntese, né? Ainda não existe um curso, por exemplo, um curso de não sei quantos meses aí só para tomossíntese, né? Ainda é pouco difundido isso, né? E geralmente o que existe, assim, é uma aula de 4 horas ou uma aula de 2 horas. Então, nós temos os cursos livres, assim, né, digamos. Mas tem online, já tem algumas plataformas que tem, sim, uns cursos de tomossíntese, mas são de pouquinhas horas, né. O que eu recomendo também, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, de repente, adquirir livros, né. Nós já temos livros específicos para tomossíntese, livro específico para mamografia com contraste, livro específico para ressonância de mama, específico para estereotaxia. Eu mesma tenho um livro específico em tomossíntese, né? Então, eu consigo aprofundar um pouco mais aí nas informações. E artigos científicos, né? Se você for lá no Google Acadêmico, colocar tomossíntese, vai aparecer inúmeros artigos, né? E tem bastante informação nova, bastante informação boa. Então, acho que esse seria o caminho se você quer se aprofundar aí no tema. Ok, obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Mamografia dói?
Todo mundo pergunta. Todo mundo quer saber essa parte, né, Juliana? Mamografia dói. Acho que depende muito do profissional, né, da técnica também. Acho que tem a ver muito com isso. Eu, particularmente, eu não sei responder e não faço ideia, porque eu ainda nunca, não fiz uma mamografia, de fato. Mas dói ou não, Juliana? Ó, eu já fui cobaia nas aulas práticas do curso de especialização e que eu posso dizer, e olha que eu era apertada inúmeras vezes. Não apertavam com a força que apertam com uma paciente, mas eu era apertada várias vezes. Mas é algo desconfortável, para mim, eu achei desconfortável, mas não é nada, assim, tão horrível, assim, né? Eu acho que o que mais doeu foi a incidência localizada, né? Que tem um compressorzinho redondo, spot. Esse é o que eu achei que mais doeu. Que ele pega bem uma regiãozinha e tem que apertar. Esse eu acho que é o que mais dolorido, assim. Mas de resto, não foi assim tão. Eu acho que depende muito do nível de sensibilidade, né? Tem dia que a mulher tá mais sensível, tem outro dia que nem tanto. Às vezes eu posso ser mais sensível que você e vice-versa, né? Então, o nível de sensibilidade vai de cada um também. E vai do cuidado, né, do profissional. Às vezes pode ser um procedimento super doloroso, mas às vezes a abordagem do profissional ali, né, de estar distraindo a paciente nem vai sentir, nem vai perceber. Então, isso conta muito, né? O psicológico, né? Conta muito. É verdade. Às vezes a pessoa nem tá... Às vezes ela só olha pro aparelho e já fala que tá doendo, né? Sim. Não, nem apertou, nem o compressor já tá chorando, né? Já tá chorando. Esses dias mesmo, a minha companheira minha amiga tava falando, né, que eu não sei se o doutor já tinha feito uma biópsia ou algo do tipo, e ele acabou pedindo uma mamografia, né? E ela quando chegou na sala, a técnica chegou na sala, a paciente já estava chorando. E nem tinha feito ainda, né? E ela chegou, não, a gente vai com todo o amor e carinho, né? E paciência, fui lá, conversou, né? E foi fazendo estudo, foi extraindo a paciente nem sentiu. Então, vai muito da abordagem também, né? Do profissional. Bastante. Sim, tem que conversar. Paciente, ainda mais mulher gosta de atenção. Então, tem que dar atenção, tem que conversar, tem que perguntar quantos filhos tem, né? E assim vai, tem desenrolando o assunto para paciente se distrair. A técnica é distrair, né? Hoje em dia, nós já temos aí muitas tecnologias, né? Salas humanizadas, sala enfim, com inúmeras ferramentas aí que utilizam para distrair a paciente, né? Que para ela tirar ela daquela coisa do pensamento da dor e tranquilizá-la, né? Hoje em dia os equipamentos também, se vocês observarem, os equipamentos eles já têm um design mais bonito, não é aquela coisa grosseira, né? Igual de antigamente, tudo quadrado, tudo, né? Hoje em dia o próprio design do equipamento é mais bonito, né? Mais confortável aos olhos da paciente. Certo. Tem mais alguma dúvida, gente? A gente está chegando a 9h25. Acredito que foi muito proveitoso os momentos que tivemos aqui, né? Um conteúdo riquíssimo, imagens que eu estou maravilhada até agora. Muito, muito perfeitas, né? Acho que um monte de gente deve ter tirado print, né? Dessas imagens maravilhosas. Eu fui uma delas, que tirou vários prints aqui, né? Eu só tenho a agradecer, Juliana, a sua presença. Contribuiu muito, né, no conhecimento nessa área de tomossíntese, que a gente sabe que já está aí há um tempinho no mercado. Fora do Brasil, com certeza, isso já deve ser fichinha para muita gente, né? Aqui para a gente já tem um tempo, mas nem todo mundo, né, tem um conhecimento mais a fundo em relação à tomossíntese, ou mesmo tem experiência com tomossíntese, mas acrescentou muito. Tudo que você passou hoje, as imagens, o conteúdo, as explicações, foram muito relevantes, muito importantes.
E esse bate-papo também, após a apresentação, também acrescentou bastante, né? Acho que muita gente tirou as dúvidas em relação ao exame, a questão do paciente. Foi muito proveitoso as nossas horas do nosso encontro aqui. Sim, com certeza. Eu que agradeço aí o convite e fico muito feliz em poder estar ajudando a minha categoria dentro da radiologia, né? E de verdade isso é gratificante, poder estar pelo menos um pouquinho assim contribuindo aí para o crescimento profissional de cada um, né? E eu também de certa forma, acabo aprendendo, né? Eu falo que a cada visita, cada palestra, cada apresentação, eu sempre carrego alguma coisa para mim de aprendizado, né? Então, Sempre estamos em constante aprendizado, né? Sim, eu amo a minha profissão por causa disso, né? Porque não tem rotina, cada dia é uma coisa nova. E eu digo mais, mesmo lendo artigos, lendo livros, quanto mais eu estou estudando, eu olho assim e falo, gente, eu achava que sabia um pouco, mas preciso estudar muito mais ainda, né? Não tem como parar, não tem como. Não tem, a gente tem que continuar constantemente atualizando, lendo, buscando mais informações sobre os temas nos quais é relevante a nossa área, sempre buscar atualizar. Para quem tem dúvidas, né? Tem gente que me pergunta muito, não é sobre especificamente área de mamografia ou tomografia, eles perguntam o futuro da radiologia, se tem futuro a radiologia. Eu sempre falo, defendo muito a minha categoria, defendo a minha formação, eu sempre falo, gente, a radiologia tem futuro sim. A gente está vendo nesse cenário aí do Covid, né? Olha a importância que a radiologia tem, né? Eu até estava comentando que tem muitos profissionais que ficam nas redes sociais falando que não tem vaga, né? Não tem oportunidade para trabalhar. E nesse momento de pandemia a gente sabe que abriu muito seletivo, muita vaga para radiologia. Então foi E sem experiência, né? E sem experiência ainda. Sim, sim. Então foi uma oportunidade. Quem estava preparado de conhecimento, já estudando e não esperando para estudar quando a oportunidade bate a sua porta, agarrou a oportunidade com toda a sua força, né? Sim, é igual um concurso público, né? Você tem que se preparar para quando chegar lá no dia da prova, você mostrar o seu melhor, né? Então, exatamente. Se a gente for parar para analisar, né? Um processo seletivo é a mesma coisa. Né? Não tem coisa mais frustrante do que você chegar num processo seletivo e ver que você não está preparado ainda, né? Com certeza. Então, tem que estar preparado mesmo, com certeza. Isso aí. Gente, então vamos encerrar a nossa aula aqui. Foi muito proveitoso esses momentos, essas horas que tivemos aqui, compartilhando conhecimento, aprendendo com a Juliana e a Juliana também aprendendo conosco, porque aqui é uma troca de informações, tanto ela compartilhando o que ela sabe, mas nós também colocando a nossa informação, colocando a nossa base de conhecimento. Então, acredito que o network aqui foi feito, né? Conseguimos. E foi muito efetivo. Sim, com certeza. Obrigada aí pela presença de todos. Desejo aí um futuro brilhante e abençoado aí para vocês. Amém. Para todos nós, Juliana. Boa noite, muito obrigada. Gente, boa noite. A gente já pode ir saindo aqui, se desconectando. Fiquem com Deus. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.